Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Nova Chavantina, no Mato Grosso, vem sofrendo com a falta de chuvas que cessaram desde o último dia 7 de janeiro. Produção argentina de trigo cai para 40 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas a menos. Deve chover hoje na maioria dos municípios de Goiás. Mercado de frango vivo se manteve estável ao longo da última semana. Brasil registrou no ano passado a maior compra de produtos químicos importados e safra de grãos recorde, registrada pelo agronegócio brasileiro, impulsiona a economia do país. O agronegócio está começando. No município de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso, o desenvolvimento das lavouras de soja na região vem sofrendo com a falta de chuvas que cessaram desde o último dia 7 de janeiro. Já vai quase um mês sem água. E desta forma, a oleaginosa, que foi plantada dentro da sua janela ideal, vem perdendo potencial produtivo nos talhões mais novos. Já há relatos de produtores que estão acionando o seguro rural de perdas irreversíveis em algumas áreas. A estimativa é de uma produtividade média de 50 sacas por hectare até o momento. E com a colheita se aproximando mais rapidamente, muitos produtores aguardam para ter condições de colher a soja e plantar o milho safrinha. Houve pouca incidência de lagarta e também de percevejo e também da ferrugem asiática, que ainda não foi localizada. Uma das maiores preocupações, entretanto, é a logística e a armazenagem. O Estado não possui armazéns suficientes e, com a concentração de oferta, o ano deve ser novamente desafiador. A safra nova teve uma negociação de apenas 30% neste momento, com os preços girando em torno de R$ 58,00 por saca. Uma nova previsão do Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, lá em Buenos Aires, na Argentina. Essa foi feita agora uma revisão da produção daquele país, principalmente da lavoura de trigo, para 40 milhões de toneladas, ou seja, 2 milhões de toneladas a menos que a estimativa oficial do USDA. A nova previsão reduz a área plantada em 100 mil hectares para 5 milhões e 100 mil hectares. A Argentina tem sofrido com o tempo seco e o calor desde novembro do ano passado, afetando o desenvolvimento do milho, que foi plantado precocemente. Isso também significou um atraso no plantio do milho, principalmente de segunda safra, que ainda está em andamento no norte do país. A maioria das áreas recebeu significativamente e menos chuvas que o normal, e muito menos comparado às últimas 2 temporadas. Algumas áreas estão relativamente em bom estado porque as chuvas foram muito localizadas. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos para hoje, em alguns municípios, chuvas isoladas, muitas nuvens, com curtos períodos de sol, e outros municípios terão tempo nublado, muitas nuvens também com curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 32 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 23 a mínima. Posse, 31 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 33 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 22 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado de frango vivo se manteve estável ao longo da última semana. Brasil registrou no ano passado a maior compra de produtos químicos importados e safra de grãos recorde registrada pelo agronegócio brasileiro impulsiona a economia do país. Nós voltamos já. Apesar das vendas muito fracas,
o mercado de frango vivo se manteve estável ao longo da última semana. Nas granjas de São Paulo, a ave terminada foi negociada em R$ 2,50 o quilo. Já no mercado atacadista, houve recuo de 2,5% nos preços no mesmo período, com a carcaça do frango cotada em média R$ 3,07 o quilo, segundo o levantamento da Scott Consultoria. Os compradores estão retraídos em função do consumo, que ainda se mostra muito lento. Para o curto prazo, a expectativa fica por conta da virada do mês agora, a possibilidade de melhora, principalmente da demanda. E com a recuperação da economia e uma safra recorde de grãos, o Brasil registrou no ano passado a maior quantidade de produtos químicos importados de todos os tempos. Foram comprados no exterior 37 bilhões e 200 milhões de dólares por mais de 43 milhões de toneladas no ano passado. Pelo menos é o que informa a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química. E com isso, o déficit na balança comercial de produtos químicos somou 23 bilhões de dólares no ano que passou. O resultado significou a primeira alta após uma série de 3 anos consecutivos de reduções do indicador. Em 2014 foram 31 bi, em 2015 25 bilhões, 2016 22 bilhões de dólares. Os principais fatores que levaram a esse aumento do déficit em produtos químicos foram a retomada da atividade econômica nacional e a safra de grãos recorde registrada pelo agronegócio brasileiro. Segundo a ABIQUIM, se somou a ausência de investimentos produtivos que pudessem suprir essa nova demanda com o incremento da produção nacional. Os produtos químicos intermediários para a produção de fertilizantes foram o principal item da pauta de importação do setor. As compras desse segmento somaram mais de 6,4 bilhões de dólares em 2017, o que significou nada menos que 60%, ou o equivalente a 26 milhões de toneladas das 43 milhões de toneladas em compras externas de produtos químicos. Apesar da importância do agronegócio e também da extração mineral para garantir divisas aos compromissos financeiros externos nacionais, o Brasil não pôde planejar o futuro da nação com base na exportação de commodities primárias, fortemente sujeitas às variações substanciais de preços no mercado internacional. E depois do intervalo você vai ver que o cenário é de pressão de baixa no mercado do boi gordo, na maioria das praças pecuárias. E vamos falar também de um problemão, o carrapato de boi, que causa enormes prejuízos. Nós voltamos já. O cenário é de baixa no mercado do boi gordo, na maioria das praças pecuárias brasileiras. Apesar da oferta de animais terminados não estar assim abundante, a demanda ruim é o principal fator para este cenário. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, lá em São Paulo, por exemplo, norte de Minas Gerais, a oferta de compra está até R$ 3,00 abaixo do preço de referência. E foram observadas nos últimos dias, o que desacelerou a quantidade de negócios. Essa suboferta de boi desestimulante tem permitido aos compradores controlar o estoque de carne. E agora eu vou conversar com Humberto Moura. O Humberto é médico veterinário e é coordenador de produtos e marketing da Clarion. Humberto Moura, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo certinho? Tudo ok. E os carrapatos, como é que andam? Então, fazendo estrago? Nesse período chuvoso fica mais feia a coisa, né? Fica muito feio. E não é só Goiás, é o Brasil inteiro, né? Isso, o Brasil inteiro. Tanto Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. Humberto, tem jeito de, eu não diria acabar, porque acabar não acaba, mas tem jeito, por exemplo, de suavizar um pouco, de diminuir a infestação de carrapato? E isso daí é problema de produto químico ou é problema mais do pecuarista mesmo, do produtor? Então, você falou bem, isso é uma mistura de tudo que você mencionou. Além do produto,
além do inseto, como se diz, né, do parasita. Do bichinho, né? Do bichinho, né, que lá no campo chama-se jabuticaba, né, que assusta muito o pecuarista quando o animal está muito infestado. É verdade. E fica feia a coisa, né? Fica. Então, se a gente considerar bastante a epidemiologia do parasita em relação aos tratamentos que são feitos, nós temos que ter um equilíbrio, que a gente consegue sim minimizar o problema. Uhum. Minimizar, minimiza. Acabar, não acaba. E nem é tão favorável acabar também devido às doenças que o carrapato transmite e que o animal precisa de uma certa infestação mínima para ele adquirir resistência às doenças. O Goiás perde muitos animais, né? Principalmente bezerro, com infestação de carrapato, né? Perde bastante. As doenças infecciosas secundárias que o carrapato transmite aos animais promovem uma perda significativa quando a gente tem animais mais puros, né? No rebanho leiteiro, o animal jovem com relação à tristezinha parasitária. Isso aí é um problema seríssimo, né? Um problema seríssimo. E o carrapato causa enormes prejuízos em nível nacional, assim, mas é de bilhões de dólares, né? A Embrapa estima-se em torno aí de 2 bilhões de dólares todas as perdas que o carrapato transmite a nossa pecuária, né? Além das doenças, problemas com o couro, problemas com a perda de peso, problemas na diminuição da produção de leite e assim por diante. Agora, eu vejo o seguinte, a situação do carrapato, eu acho que é mais um controle, um manejo, um planejamento que você tem que fazer para conviver com ele e ele não te causar prejuízo, né? Isso, perfeitamente. Quando a gente fala de controle de carrapato, a gente não pode fazer uma receita de bolo, que a gente chama no campo. Não tem. O que a gente tem que fazer é uma análise estratégica de cada propriedade, do nível de infestação, para a gente poder indicar o produto mais adequado e, na verdade, um programa de controle mais adequado àquela propriedade. E o problema é que o produtor, na maioria das vezes, não segue arrisca essa orientação, né? Isso, esse é um desafio bastante grande dos técnicos que trabalham no campo, porque não é só apenas uma única aplicação de produto que a gente vai ter o resultado esperado. Nós temos que seguir uma sequência de aplicações estratégicas de produtos, cada um com a sua finalidade, cada um com o seu período de ação, com o seu modo de ação. Aí nós vamos ter controles a longo prazo. E isso é favorável, não controles imediatistas, né? O que a gente observa é esse imediatismo. E além do imediatismo, tem um outro departamento nesse meio aí. É quando você fala, tem que aplicar 10 ml. E dependendo da infestação, ele aplica 15 ou aplica 5. Isso. E aí, o remédio não presta, não faz efeito. E realmente não vai fazer efeito. Justamente. A gente tem que observar bastante, até uma recomendação para os produtores que nos assistem, que se o fabricante indicou você misturar 20 ml numa calda de 20 litros ou 33 ml numa calda de 20 litros e aplicarem no máximo 7 animais adultos, no caso de uma pulverização, a gente tem que seguir essa recomendação, porque são poucos produtos disponíveis, são poucas bases químicas disponíveis e se a gente usar isso de uma forma inadequada, a resistência ao produto vem mais cedo. E isso já é relato em várias propriedades do Brasil. Outro dia eu fui a uma propriedade, passando, e falei, deixa eu entrar aqui. E coincidentemente a pessoa está fazendo uma pulverização no rebanho leiteiro, um rebanho pequeno. O que ele fez? Ele fechou os animais no curral, tudo assim meio apertadinho, botou a bomba nas costas e saiu pulverizando por cima. Aí eu falei, funciona isso aqui? Falou, rapaz, ultimamente tem uns produtos ruins só. Aí eu pensei comigo e fui bater um papo com ele. Fui pelo menos falar, olha, não é desse jeito, tem que ser animal por animal. Desse jeito, o senhor está jogando produto fora, o carrapato adquirindo resistência e não vai resolver seu problema. Daqui uma semana, você vai ver o tamanho que vai estar isso aí. Justamente, e naquela semana seguinte ele vai estar fazendo aquele mesmo manejo novamente. Mesmo manejo. E prejudicando o animal. Prejudicando também o animal. Hoje existem tecnologias mais avançadas do que a pulverização. Existem produtos purons, produtos injetáveis, que também promovem um favorecimento muito grande no que diz respeito ao programa estratégico e ao intervalo maior das aplicações. Essas tecnologias hoje já estão disponíveis para o produtor em todo o Brasil. Por exemplo, você, no seu caso, Humberto, no caso lá da Clarion, vocês têm esse programa, esse planejamento? Pronto? Sim, hoje o nosso técnico de campo, que está presente em todo o território nacional, consegue chegar numa propriedade, estimar o nível de infestação naquela propriedade para cada categoria animal, independente se é leite, se é corte, e favorecer um controle estratégico específico, personalizado para aquela propriedade. E a gente consegue resolver o problema daquela situação. Consegue resolver? Sim. Desde que o produtor
colabore. Siga a recomendação que ali a gente vai fazer naquele momento, né? Agora, no seu caso, você que já é uma pessoa experiente, já vem há muito tempo trabalhando dentro dessa área, seria recomendável a aplicação injetável ou essa seria, vamos dizer, quase que o último caso, ou o Puron a princípio resolve? Então, quando a gente fala de controle do carrapato a nível de produto injetável, a gente tem observado várias formulações com ivermectina que foram usadas muito tempo durante muitos anos e hoje já não tem tanto resultado. O que a gente vem apresentar hoje são tecnologias novas de produtos injetáveis à base de fluazuron. É um produto diferente. Que é um produto que vai promover uma inibição do crescimento do carrapato, o que não tem nada a ver com o modo de ação da ivermectina injetável. Entendi. Humberto, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai falar um pouquinho mais desse problemão que tem basicamente em todas as propriedades rurais. Nós voltamos já, é um minuto só. Eu estou conversando com Humberto Moro. O Humberto, ele é médico veterinário e também é coordenador de marketing da Clarion. E nós estamos falando de um problema muito sério, mas muito sério mesmo, que é a infestação de carrapatos em propriedades rurais. Humberto, já vi e ainda tem gente que, infelizmente, mistura óleo diesel, querosene e óleo de cozinha. Você já viu essas misturas, né? Já pegamos bastante no campo. Uma vez eu falei para um produtor, você já tentou passar isso aí nas suas costas para ver o tanto que dói? Então, isso várias vezes a gente chamava no passado do verdadeiro caldeirão de bruxa. É verdade. Que o pecuarista, às vezes até pela falta de informação, misturava um produto em óleo, em até mesmo óleo diesel e aplicava nos animais. Isso na década de 90 e 80 foi bastante utilizado, realmente. Agora, hoje a recomendação é óbvio que é totalmente diferente e principalmente para quem mexe com leite, existem algumas normas, né? Sim. Que certos produtos, quando você aplica ele hoje, só pode tirar o leite ou entregar o leite alguns dias depois. Mas vocês, inclusive, têm um produto que parece que não é bem assim, né? Isso, nós desenvolvemos alguns produtos muito ligados à questão de carência e resíduo. Quando se diz respeito ao leite, ao controle do carrapato, nós desenvolvemos no Clarion um produto chamado Novatac. Esse produto, o pecuarista pode tratar o rebanho, contra o verme e o carrapato, e o animal dele vai ser beneficiado com aquele tratamento, e o leite daquela vaca produtora não vai ser necessário descartar. Essa é uma grande novidade, inovação que a gente vem apresentando ao mercado. E tem dado resultado positivo. Muito satisfatório. Agora, em relação ainda à infestação de carrapato, quando ele pega o bezerro. Pegou o bezerro, geralmente, se não abrir o olho, tomar cuidado, é fatal, o bezerro morre. É fatal, porque o carrapato ele vai transmitir a doença que a gente chama de babesiose ou anaplasmose, que é a tristezinha no campo. E o carrapato inoculando aquele parasita dentro do animal, o bezerro ainda tem pouca resistência à doença. E se ele já tem uma certa fragilidade, uma imunidade mais baixa naquele momento, a doença vem aí com febre, pneumonia com infecção secundária, diarreia com infecção secundária, a depressão, o animal se deita, fica abatido, a anemia exagerada e, infelizmente, se o tratamento não for rápido e adequado, o animal vem a óbito. E esse produto que vocês têm, por exemplo, ele serve tanto para o adulto quanto para o bezerro? Isso, tanto para o adulto quanto para o bezerro. São doses, cada um... Isso, de acordo com o peso do animal, a gente favorece a dose específica. Agora, o que eu quero bater mais um pouco nessa tecla é para você que é produtor de leite, e eu conheço muitos, e basicamente todos que eu conheço têm problema com carrapato, e você sabe disso, que tem. Esse plano estratégico, se um pecuarista precisar, se quiser, o que ele tem que fazer? Hoje nós temos técnicos disponíveis em todo o território nacional, como eu havia dito. Podem entrar em contato conosco, que nós vamos deslocar o nosso técnico até a propriedade, fazer o levantamento específico de acordo com o manejo, de acordo com o animal, de acordo com a categoria animal também e a infestação, e promover o controle de acordo com a infestação daquela propriedade. Isso é simples, não é uma coisa de outro mundo. Não, não é, eu sei. E que a gente pode implementar esse programa e favorecer o resultado muito positivo. Agora, ele seguindo esse planejamento, com a experiência que vocês têm, qual é o prazo, mais ou menos, que ele começa a já perceber um determinado, assim, vamos dizer, alívio do carrapato? Sim, essa pergunta é muito importante, porque é a primeira pergunta que o pecuarista nos faz. É verdade. Quanto tempo, daqui quantos dias? É verdade,
Depende de alguns índices, mas digamos que de 20 a 30 dias após o início do manejo estratégico, a gente já consegue verificar uma melhoria do aspecto geral do rebanho. Bom, na verdade, esse produto que é aplicado no animal, ele faz com que o carrapato não cresça, não se desenvolva. Justamente. O produto à base de fluazuron e novaluron, que são produtos específicos da empresa, moléculas desenvolvidas dentro da empresa da Clarion, nós conseguimos aplicar o produto no animal, o carrapato vai sugar aquele sangue e ele não vai continuar o ciclo. E o mais importante, que além de eliminar o desenvolvimento do carrapato que está no animal, a gente consegue limpar também o carrapato que está na pastagem, que ela vai subir e não vai desenvolver. Então a gente consegue fazer um equilíbrio entre a infestação do pasto e a do animal. Realmente nesse ponto não vai acontecer o milagre em 7 dias. Justamente. Vai demorar um determinado tempo, mas com certeza absoluta já vai dar para perceber, em torno de 10 a 15, 20 dias já dá para perceber os resultados positivos, sim. Justamente. Pô, Humberto, fiquei feliz com isso, em saber que existe um produto que realmente pode colaborar com o produtor rural. Humberto Moura, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito obrigado mesmo. Obrigado. E eu acho que informações como essa a gente tem que levar para o produtor. Sim, estamos à disposição sempre que necessário, pode nos chamar. Para nós é um prazer estar falando diretamente com o produtor rural. Pode nos procurar sempre que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, Humberto. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: a verdadeira liberdade é impossível sem uma mente com disciplina. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.